Olá, vamos continuar aqui o estudo bíblico do Evangelho de João. Hoje já na quinta parte, desse estudo bíblico do Evangelho de João. Você pode abrir a sua Bíblia agora, aí em João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 13. Vamos então aqui meditar na palavra de Deus, para encher a nossa vida do Espírito Santo, tá bom? Então, vamos lá. João capítulo 2, versículo 13. Diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém, Então, na época da Páscoa, a Páscoa era uma festa que os judeus celebravam o fim da escravidão, Quando Deus tirou eles do Egito, da escravidão. Então eles faziam a sua cerimônia chamada Páscoa. Inclusive essa palavra Páscoa significa passagem, ou seja, eles saíram de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, Saíram do Egito para a terra prometida, por isso a palavra Páscoa. Tá? Em outro momento podemos entrar em mais detalhes do significado da Páscoa. Agora, é importante também entender que na época da Páscoa, a maioria dos judeus subiam para a cidade de Jerusalém para ali celebrar a Páscoa, fazer os seus sacrifícios, não é certo? Então, diz assim: Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Porque o que acontecia? As pessoas vinham de diversos países, de diversas cidades longínquas de Jerusalém, e eles tinham um outro tipo de moeda, um outro tipo de dinheiro. E o único dinheiro que era aceitado no templo, que era aceitado ali em Jerusalém, por exemplo, para comprar os animais, porque naquela época ainda se realizavam os sacrifícios de animais para a purificação dos pecados, Hoje já não é mais necessário fazer esses sacrifícios, porque Jesus já fez o último e mais importante sacrifício por todos nós, Então não é necessário mais fazer esse tipo de sacrifício. Mas naquela época, as pessoas que vendiam os animais só aceitavam a moeda ali do templo, a moeda, a prata ali do templo. Então as pessoas que traziam dinheiro de outras nações, tinham que chegar ali, buscar os cambistas, trocar o seu dinheiro pelo dinheiro local, e com esse dinheiro local eles aí compravam os animais para fazer o sacrifício. Ou seja, por causa da viagem, que era muito longa, não tinha como eles trazer os animais das suas cidades, das suas casas. Então eles preferiam trazer dinheiro, trocavam o dinheiro ali em Jerusalém com os cambistas do templo, e com esse dinheiro apropriado eles compravam os animais. Aí você observa uma coisa aqui, no versículo 14. E entrou no templo, Jesus entrou no templo, e viu, encontrou ali os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas. Olha só o que Jesus fez. Um chicote de cordas. Expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão. Virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirem essas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócio.
Não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da sua casa me consumirá. Né? Então, você observa aqui a indignação, a revolta de Jesus ao encontrar ali no templo, que era para ser um lugar santo, que era para ser um lugar de meditação na palavra de Deus, que era para ser um lugar de adoração, né? Jesus encontrou ali no mesmo templo, dentro do templo, no pátio do templo, no átrio do templo, um comércio gigantesco, como uma feira, né? Para que você entenda, você já foi seguramente numa feira, né? E como é uma feira? Uma feira, as pessoas estão gritando, oferecendo o seu produto, né? Então imagine que dentro do templo, dentro ali do átrio do templo, lugar santo, tinha gente gritando, oferecendo o câmbio de moeda, gente oferecendo os seus bois, gente oferecendo as suas pombas, os seus animais, as suas ovelhas. Isso é um comércio, uma feira. Isso é algo que não tem nada a ver com o templo, com a santidade de Deus. Isso deveria ser feito fora do templo. Isso deveria ser feito em um lugar separado, para deixar aquele lugar ali, não é certo? Para unicamente cultuar a Deus. Então isso gerou no Senhor Jesus uma indignação, porque ele viu, né, que as pessoas já não estavam mais ali para adorar a Deus, as pessoas não estavam mais ali para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, as pessoas já não estavam mais ali para cultuar a Deus, mas estavam ali para quê? Negócio, dinheiro, estavam ali para lucro. E isso, ou seja, transformar uma coisa santa em uma coisa materialista. E por isso que Jesus se indignou, pegou um chicote, fez um chicote de corda e começou a expulsar aqueles cambistas, aqueles vendedores de animais fora do templo, né? Mostrando aí para eles o zelo que ele tinha pelas coisas de Deus. E nós observamos que sempre foi assim, né? E hoje em dia é assim também. Quantos são as religiões, né, que falam de Deus, mas que transformaram a palavra de Deus em um comércio. Transformaram a palavra de Deus em uma maneira de ganhar dinheiro, de enriquecer-se, não é isso? E a pergunta é: isso é certo ou isso é errado? Obviamente que é errado, porque a palavra de Deus não mudou. Se Jesus no passado não aceitou fazer das coisas de Deus um comércio, é lógico que hoje ele também não aceita isso. Então, nós temos que fugir desse tipo de coisa. Fugir desse tipo de coisa. Hoje em dia as pessoas cantam músicas evangélicas não para adorar a Deus, mas para ganhar dinheiro, para vender disco, para, né, fazer shows. Pregadores que cobram dinheiro para ir numa igreja pregar a palavra de Deus. Pregadores que têm os seus templos, as suas igrejas, suas denominações, vamos dizer assim, suas instituições, e que quando você entra ali, você só escuta uma coisa: dinheiro, 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 dinheiro. Não tem palavra, não tem adoração, não tem estudo bíblico, não tem meditação, não tem ensino. As pessoas entram sem conhecimento de Deus e saem sem conhecimento de Deus, porque aqueles líderes religiosos só pegam a palavra de Deus para mercantilizá-la. Usam da palavra de Deus para fazer negócio, para ganhar dinheiro. Você vê que vende isso, vende aquilo, né? Vende livros, vende não sei mais o quê. Você comércio, 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 comércio. Tudo é comércio. E isso é indignante para Jesus.
Isso é inaceitável. Eu não estou dizendo que a oferta seja errada. Não tem problema se a pessoa ela quer dar uma oferta e ajudar no ministério, ajudar, para abrir mais igrejas, para, enfim, fazer realmente o trabalho de Deus. Não tem problema que a pessoa faça isso voluntariamente. Mas o que vemos hoje em dia é que já não é mais uma coisa voluntária, não é mais uma coisa natural. Isso deveria ser secundário, quando, na verdade, hoje em dia eles priorizam somente isso. E deixam a Bíblia de lado, deixam a palavra de lado, deixam a pregação do Evangelho de lado. Deixam o culto que agrada a Deus de lado, para suprir os seus próprios interesses. Então é isso que a gente tem que medir, entender e fugir disso. E não praticar isso, porque isso não agrada a Deus. Então, você pega o que está escrito na Bíblia e analisa com a maioria das religiões que você vê hoje, inclusive evangélicas também, e você vai ver se realmente eles não estão fazendo a mesma coisa. Então, você vê que é desagradável. Deus não aceita esse tipo de coisa. Por isso que nós temos que buscar viver uma vida santa, reta, cultuar Deus da maneira correta. Então ele expulsou todo mundo dali, purificando o templo, purificando a casa de Deus. Agora, vamos abrir outro parênteses aqui. O templo hoje não é a instituição, as paredes. A igreja não é aquela placa, não é aquela instituição. Hoje a igreja somos nós. A igreja são as pessoas que cultuam a Deus. O prédio não é a igreja. Por exemplo, tem pessoas que vão a um prédio, a um edifício, a igreja se reúne naquele lugar para adorar a Deus. Então a igreja não é o prédio, não é o edifício, a igreja são as pessoas. E a igreja pode se reunir em casa, a igreja pode se reunir em um campo de futebol, a igreja se pode reunir em qualquer lugar. Jesus disse, onde há duas ou três pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio delas, não é verdade? 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio delas. Então, meu amigo e minha amiga, a igreja somos nós. A casa de Deus somos nós. Nós somos o templo hoje. E assim como Jesus purificou aquele templo, hoje nós temos que purificar também o nosso templo, que é a nossa vida. Purificar a nossa mente, purificar o nosso coração. Ver se não existe algo errado. E se existe, o que nós temos que fazer? Arrancar. Usar de, vamos dizer assim, entre aspas, uma brutalidade, uma força, um esforço, um sacrifício. E tirar isso da nossa vida, o pecado. O que é que contamina hoje? Contamina hoje é o pecado. O que contamina não é o que nós comemos. Jesus falou isso uma vez, Porque os discípulos foram criticados porque estavam comendo sem lavar as mãos. E os judeus hipócritas falavam, os seus discípulos não lavam as mãos para comer. E Jesus falou, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então, você não tem que estar preocupado com o que vai comer, ou com o que não vai comer, o que vai beber, o que não vai beber. Isso não interessa. O dia, a hora, a comida. O que interessa para Deus é o nosso interior, o nosso coração, a nossa mente, o nosso caráter, a nossa conduta, que cada dia deve ser mais semelhante a Jesus. Então nós, diariamente, teremos que fazer essa faxina, essa limpeza espiritual na nossa vida. Tá bom? Então, medite nisso. Isso é muito importante. Muito importante. Vamos continuar aqui. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Muito bem. Aí ele diz aqui no versículo 19, ou melhor, versículo 18. Então os judeus lhe perguntaram,
Que sinal vocês nos mostra, que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Interessante, né? Jesus falou para os fariseus que estavam criticando ele: por que você está fazendo isso? Por que você está expulsando os cambistas, né? Os animais, os vendedores? Aí Jesus, ele como que mudou o assunto, né? E disse: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Eu o levantarei. Então, eles pensaram que Jesus está falando da destruição do templo. Jesus falou não, né? Eles não entenderam. O templo que Jesus está falando era o próprio corpo dele. Por isso que eu falei, hoje o templo já não é mais o edifício, as paredes. O santuário não é mais, né, aquele edifício construído por mãos humanas, por mão de homens. O santuário, a casa de Deus, não é aquele prédio que tem uma placa. Não. Aquilo ali é somente um lugar onde a igreja pode se reunir. Mas a verdadeira casa de Deus, o verdadeiro santuário, o verdadeiro templo, somos nós. Somos nós. Somos o templo do Espírito Santo. E Jesus falou: vocês podem destruir o templo, em 3 dias eu vou levantá-lo novamente. Ele estava falando o que ia acontecer com ele. Porque os judeus, os fariseus, os sacerdotes mandaram crucificar Jesus, né? E no 3º dia ele ressuscitou. Ou seja, ele entregou a sua vida e ele a restituiu. Né? Ou seja, aí mostrando o seu poder, a sua autoridade. Ele teve o poder de entregar e ele teve o poder de recuperar. Aí mostra a glória, o poder do Senhor Jesus. Por isso não podemos comparar Jesus com ninguém. Né? Não tem como comparar. Muitos falam, Buda, Mahoma, os santos, a Madre Teresa de Calcutá, e sempre tem pessoas buscando pessoas para santificar, mas nenhuma delas se compara a Jesus. Todos foram pecadores e falhos. Nem Gandhi, nem ninguém. Nem um filósofo, nem um pensador, nem uma pessoa que fez boas obras, caridade. Porque quem é como Jesus? Que teve o poder de entregar a sua vida e de ressuscitar. Você vê que as pessoas morrem, né? E não ressuscita. Um dia vão ressuscitar. Quando Jesus dê a ordem para ressuscitar, aí vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Isso também é um assunto que vamos falar mais para frente, tá bom? Então é importantíssimo vocês terem essa maturidade espiritual. Você vê que Jesus não aceitou, né, aquela situação. Vamos para o versículo 23 para concluir. Diz assim, ó: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Ou seja, Jesus curava os cegos, purificava leprosos, levantava paralíticos, surdos, mudos, enfim, fazia milagres extraordinários, né? Muitos milagres, muitas maravilhas. E as pessoas, muitas pessoas, creram nele por causa dos sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava de alguém, que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas. Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana.
Interessantíssima essa palavra. Ou seja, muitas pessoas creram em Jesus só porque viram os milagres, mas você sabe que esse tipo de crença, esse tipo de fé, é uma fé palha, que qualquer fogo queima e destrói. É aquela pessoa que hoje crê, amanhã já não crê. É aquele tipo de pessoa que hoje ela fala que vai seguir a Jesus, amanhã ela abandona Jesus. Compreende, meu amigo, minha amiga? Por quê? Porque é uma fé pautada nos milagres. Ou seja, enquanto ela está vendo, ela está crendo. Ou seja, quando ela já não vê mais nada, ela deixa de crer. Enquanto ela está recebendo, ela está crendo. Quando ela já não recebe, ela deixa de crer. Quando ela passa por uma luta, por uma dificuldade, ela deixa de crer. E isso é grave. Então nós não temos que crer em Jesus pelo que vemos, pelo que sentimos, né? Ou por um milagre, ou por qualquer manifestação sobrenatural. Não. Nós temos que crer em Jesus pelo que está escrito na palavra de Deus. A verdadeira fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você quer ter uma fé verdadeira? Se você quer ter uma fé verdadeira, forte, fundamentada na rocha, e não desanimar nunca, então você tem que estar na palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. E isso tem que ser uma comunhão diária com o Senhor Jesus. Então você vai ter uma fé sólida. Você vai ter sabedoria. Você vai ter direção. Você vai passar por qualquer situação, mas você vai permanecer firme com Jesus. Pode acontecer o que seja. Pode morrer familiares seus. Você pode ficar desempregado. Você pode padecer de uma doença, mas você não vai deixar Jesus porque a sua fé não está baseada em um milagre, uma bênção, uma estabilidade financeira. Sua fé está no Senhor Jesus. Sua prioridade não é esse mundo, não são as coisas materiais, mas a sua prioridade é o Senhor Jesus. Esse, meu amigo e minha amiga, é o verdadeiro evangelho. Diferente do que muitos estão aí pregando, muitos pregadores que só levam as pessoas a milagres, curas, isso e aquilo outro, mas são pessoas fracas, derrotadas espiritualmente, que não conhecem a Deus. Pessoas que levantam e caem, levantam e caem, levantam e caem, porque não conhecem a verdade. Então Jesus, ele não se impressionou com a crença daquelas pessoas porque sabia que era uma crença falsa. Jesus não confiou neles porque conhecia o coração de cada um. Jesus conhece o coração de cada um e sabe quando a pessoa crê e não crê. Ele sabe quando a pessoa se entrega ou não se entrega. Então, fique atento para que você possa ter uma fé fundamentada na rocha. Tá bom? Muito bem. Vamos ficando por aqui. Vamos concluindo aqui o estudo de hoje. Né? Vamos concluir aqui agora. Vamos terminar com uma oração. Vamos fazer uma oração. Agora, se você ainda não viu os outros vídeos, é importante que você veja, porque é uma sequência, né? Hoje já é o 5º vídeo. Então, seria bom que você se inscrevesse agora aí no meu canal e busque a parte 1. Veja a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4, né? E hoje já é a parte 5. É uma sequência. Eu estou começando desde o capítulo 1, porque o verdadeiro estudo bíblico é assim, né? Você tem que começar do começo e até o final de cada livro da Bíblia para você compreender, para você entender, né, o que Deus quis dizer, para você entender o que o Espírito Santo quer revelar para a gente. Porque toda sabedoria está na palavra de Deus. Então, se inscreve no canal, dá o like, para que o YouTube possa mandar esse vídeo para outras pessoas, e assim vamos evangelizando, vamos levando a palavra de Deus. Se você quer também evangelizar, levar a palavra de Deus a outras pessoas, muitas vezes você não tem o conhecimento bíblico, então pega esse vídeo, pega o link desse vídeo e manda para os seus contatos, por WhatsApp, por Facebook, de qualquer maneira, e eles também vão conhecer a verdade.
tá bom? E diariamente, se possível, vamos estar aqui colocando um vídeo dando sequência ao estudo do Evangelho de João, do Evangelho do Senhor Jesus, o verdadeiro Evangelho. Vamos agora falar com Deus. Meu Pai, muito obrigado pela iluminação que o Senhor nos está dando da Tua palavra, revelada. A palavra já está revelada, já está escrita, está à nossa disposição. E o Senhor está nos iluminando, nos fazendo entender. Muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos tirou das trevas, das garras de Satanás, do inferno, da morte. Estávamos perdidos, estávamos condenados. Estávamos já condenados por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor nos encontrou. Oh, meu Deus, eu te peço por essa pessoa que está vendo esse vídeo. Se ela ainda, meu Deus, não se entregou ao Senhor, não se arrependeu dos seus pecados, não te conhece, não nasceu de novo, não recebeu o teu Espírito, ainda não é o templo do Espírito Santo, meu Pai, toca nesta criatura agora e coloca dentro dela o verdadeiro arrependimento, meu Pai, o verdadeiro arrependimento, para que ela seja transformada interiormente, meu Senhor, e receba a salvação. Meu Deus, que todas as pessoas que cheguem a ver esse vídeo sejam abençoadas. Meu Pai, e se tem alguém sofrendo com dor, enferma, com algum problema físico, material, econômico, espiritual, ajuda essa pessoa, meu Pai. Liberta, cura, transforma, pois eu entrego nas tuas mãos, na certeza de que o Senhor já honrou, na certeza que o Senhor já abençoou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês grandiosamente, poderosamente, e até o próximo vídeo.